Meus nobres irmãos e irmãs, muito bom dia. Estamos retornando mais uma vez à nossa atividade, agradecendo sempre ao coração querido de Nossa Senhora pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede de podermos estar aqui transmitindo conhecimento desta doutrina abençoada dos Espíritos, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, esse Mestre Divino que é presente de Deus para toda a sua humanidade. E esta doutrina abençoada vem iluminar nossos caminhos para que possamos conquistar um dia a nossa felicidade. Que Nossa Senhora abençoe o coração de cada um de vocês, abençoe seu lar, seus familiares. E vamos estudar, porque muito temos que aprender. O nosso tema de hoje é mais para chamar a atenção, é uma admoestação, e vamos iniciar contando uma historinha que vai nos auxiliar. Existia em determinado lugar um fazendeiro bastante rico que morava perto de um povoado e que nesse povoado tinha uma igreja, as pessoas e o padre, o vigário, que tomava de conta da igreja e das suas ovelhas. Esse fazendeiro, ele levava um tipo de vida que não era aconselhado a ninguém, mas ele tinha dinheiro, tinha condições de fazer o que bem entendesse. Passava a semana esbanjando com festas, mulheres, bebida, etc. Quando era no sábado, ele corria para o povoado, se confessava. Quando era no domingo, ele ia assistir à missa e comungava, além de dar dinheiro para a igreja. Praticamente ele sustentava essa igreja. Ele fazia as doações dele. E o tempo passou. Muitos anos. O padre conhecia a vida do cidadão. Certo dia, ele chegou para o padre e disse: "Seu vigário, o senhor me conhece há muito tempo. Eu venho sempre aqui religiosamente, faço parte da confissão, da comunhão, faço minhas doações para a igreja. Eu acho que eu já mereço um lugarzinho no céu. Não é verdade?" Aí o padre olhou para ele e disse: "Meu filho, no céu eu não garanto não. Mas um quartinho no inferno com ventilador você já conquistou há bastante tempo." Essa historinha mais tarde os amigos vão entender por quê. Mateus, no capítulo 25, versículo 34 a 46 do Evangelho, ele registra o seguinte: passagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, em companhia de todos os seus anjos, sentar-se-á no trono de sua glória e
reunirá em torno de si os povos. Colocará à sua direita os bons e à sua esquerda os maus. E dirá aos bons: vinde, benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde o princípio, porque eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, andava estranho e me acolheste, estava nu e me vestiste, estava doente e me visitaste, estava preso e vieste me ver. E perguntarão os da direita: como foi, Senhor, que te servimos, que te vimos com fome, com sede, estranho, nu, doente ou preso, e te acudimos? Responderá o Filho do Homem: em verdade vos digo, tudo que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim é que o fizeste. Preste atenção que a beleza deste ensinamento está exatamente aqui. O objetivo do ensinamento está exatamente aqui. Tudo que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim é que o fizeste. Em seguida, dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Esse fogo eterno, o simbolismo dele é aquele fogo da consciência. Porque eu estava com fome e não me deste de comer. Estava com sede e não me deste de beber. Estava estranho e não me acolheste. Estava nu e não me vestiste. Estava doente e não me visitaste. Estava preso e não vieste me ver. Perguntarão também eles: como foi, Senhor, que te vimos com fome, com sede, estranho, nu ou doente, e não te acudimos? E ele lhes dirá: em verdade vos digo, tudo que deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim é que deixaste de fazer. Aqui está a carta magna da verdade fundamental da nossa vida. Nós colhemos da lavra do nosso querido irmão Humberto Roden, o livro Assim Dizia o Mestre. Vejam a beleza desses ensinamentos para justificar o texto. Fazer o bem. Fazer o bem, preste atenção, não dá evolução a ninguém. Eu vou repetir. Fazer o bem não dá evolução a ninguém. Deus, nosso Pai, ao criar o universo, estabeleceu leis eternas que reinam soberanas em todos os universos, pois as leis nada mais são que a vontade do Criador. Essas leis estabelecem a harmonia absoluta em toda a criação divina. E nessas leis estão os conceitos eternos do bem, do bom e do belo. Não existe na lei divina o conceito de mal,
existe essa palavra no vocabulário divino. O mal é criação puramente humana. A lei de Deus não sabe o que é o mal. Ela não interpreta o mal. Ela sabe e interpreta o bem não realizado. Pois o bem é inerente à lei. Por essa razão, fazer o bem não dá evolução a ninguém. Porque quem faz o bem não está fazendo mais do que a sua obrigação. É da lei. É obrigatório a prática do bem. Então, ao fazer o bem, você não evolui por causa disso. Por essa razão, fazer o bem não dá evolução. Primeiro porque é da lei. E segundo, porque pessoas más podem fazer o bem e continuar sendo más. Quem faz o bem pode adquirir crédito no plano espiritual. Enquanto isso, está galgando degraus, treinando para situações sublimes no futuro. Mas é da lei, não esqueça nunca, é obrigação nossa fazer o bem. O espírito que abusa do seu livre-arbítrio e por essa razão afasta-se da harmonia universal, ele terá mais cedo ou mais tarde que retornar a essa harmonia. Porque o universo está submetido sob a lei da harmonia. Mais cedo ou mais tarde ele vai ter que retornar. E esse retorno é doloroso. A subida é áspera. E para isso a lei tem dois instrumentos. Para esse retorno, quando nós saímos da harmonia universal, nós temos que retornar. E para retornar, a lei possui dois instrumentos que nos são aplicados. A dor e o amor. A dor e o amor. Muita gente confunde dor com sofrimento. Não. Dor é uma coisa. Dor é causa. O sofrimento é consequência da dor. E dor, no fundo, não é bem a causa, não. A causa vai ser abuso do livre-arbítrio. Quando você abusou do livre-arbítrio, cometeu o ato errado, surge a dor e as consequências da dor é o sofrimento. Aquele ato que provocou a dor, ele pode até não ser mais repetido, mas as consequências dele continuam, porque é proporcional à intensidade do erro cometido, que gerou aquela dor. As consequências vão ter um determinado tempo para aquela energia negativa acabar, mesmo que aquele ato não seja mais cometido. Dor é uma coisa, sofrimento é as consequências da dor. A dor, nós falamos numa aula nossa anterior, a dor é uma bênção para a humanidade. Uma coisa é sofrer, outra coisa completamente diferente é saber sofrer. É diferente. Aquele que sofre resignado, quando você estiver com uma dor, nunca peça
Deus, a Jesus, a espiritualidade para tirar essa dor da sua vida. Ela é uma bênção. Ela é o instrumento que a lei está te dando para que você se quite por alguma razão diante dela. Não peça para tirar. Peça força, coragem, resignação para suportar aquilo até o fim, porque ela vai acabar, tem um fim. Você não vai sofrer eternamente. E quando você demonstrar essa consciência de suportar esse sofrimento, você pode ter certeza que a ajuda do plano espiritual vem. O remedinho vem. A anestesia vem. O passe para aliviar vem. Porque foi que nosso Senhor Jesus Cristo lá atrás disse: vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, desesperados, angustiados, vinde a mim. Eu vos aliviarei. Observe a expressão usada por Jesus: alívio e não cura. Não é eu curarei, a cura é outra coisa. Eu vos aliviarei. O Espírito, sua voz, no livro A Grande Síntese, recebido por Pietro Baldi, entre tantos ensinamentos fantásticos dessa entidade, ele diz o seguinte: destruam a dor e a humanidade será destruída. Vejam a importância e a gravidade disso. A caridade. Então, primeiro ponto, fazer o bem. Segundo ponto, vem a caridade. A caridade, ela se divide em duas partes. Por que isso? Existia primeiramente a caridade material, ou beneficência. Mas muita gente andou dizendo isso, que não fazia caridade porque não tinha recursos, não tinha condições de ajudar ninguém. Aí a lei divina captou aquilo e criou a caridade moral. Então tem caridade material ou beneficência. E a caridade moral ou espiritual ou benevolência. Você não pode mais dizer que não pode fazer a caridade. Você pode não ter recursos materiais, mas sentimento, amor, emoções, você tem. Desejar o bem ao seu irmão, isso é caridade moral. Também. Vamos falar de caridade moral que muita gente talvez não saiba. Caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, em calar para que outro possa falar, em saber fazer-se surdo quando uma palavra irônica escapa da boca habituada a caçoar. Não vê o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós. Isso é caridade moral. Então nós temos fazer o bem, caridade material ou beneficência e caridade moral ou benevolência, amor, sentimento, emoção. A caridade, ela é divinamente superior a fazer o bem. Nós falamos no início que fazer o bem é da lei. Caridade é divinamente superior a fazer o bem. Há quem faça a
caridade aos seus semelhantes por simples motivo de simpatia emocional, porque lhe repugna ver sofrer algum ser vivo. Esta filantropia é, certamente, recomendável, mas não é cristificação. Nós falamos em vídeos anteriores, certamente no primeiro ou segundo, que todos nós temos um Cristo dentro de nós. Esse Cristo, ele é a perfeição da fonte de onde saímos um dia. Todas as virtudes, no seu grau absoluto, está dentro de nós, nesse Cristo que está dentro de nós. Todas as vezes que nós conquistamos uma virtude, a luz desse Cristo se exterioriza. Toda conquista de virtude que está nesse Cristo, essa luz desse Cristo vem para fora. Por isso que quando o Espírito se torna um Espírito puro, esse Cristo transborda em luz nele, e você não sabe mais quem é Espírito, quem é o Cristo que está ali. É uma luz só, em luz divina. O Cristo está em nós. Mas não é cristificação. Outros acham que é inútil ocuparmos-nos com as misérias alheias, uma vez que, por via de regra, o sofrimento humano é sofrimento débito. Cada um sofre as consequências de seus erros cometidos nesta ou em outra existência. Nenhuma destas está conforme os ensinamentos evangélicos. O principal da caridade não é socorrer ao sofredor. Preste atenção a isso, que é muito importante. O principal da caridade não é socorrer ao sofredor, ao necessitado, ao doente. Deus poderia, num só instante, acabar com todas as misérias e sofrimentos da humanidade, mesmo sem a nossa intervenção. Por que ele não o faz? E se ele não o faz, por que nós devemos fazê-lo? Mas é que existe, para além de todas as caridades éticas, um grande mistério metafísico e místico. O principal beneficiado da nossa caridade não é aquele que recebe, mas sim aquele que dá o benefício. A caridade não foi feita para quem recebe, ela foi feita para quem dá, para quem proporciona. Há mais felicidade em dar do que em receber. O sujeito, o autor do benefício, é 1000 vezes mais favorecido do que o objeto ou beneficiado. Deus pode fazer todo o bem que eu faço. Deus pode fazer todo o bem que eu faço. Mas Deus não pode ser bom no meu lugar. Por isso, muito mais importante do que fazer o bem e do que praticar a caridade, muito mais importante do que fazer o bem, que é da lei, fazer a caridade que é superior a fazer o bem,
nas suas duas modalidades, material e espiritual. Fazer o bem, caridade material e espiritual. Muito mais importante do que essas duas é ser bom. Ser bom. Deus nosso Pai, ao saber que muitos iriam alegar que faziam a caridade porque não possuíam o que pudesse dar, por serem pobres, não faziam a caridade por serem pobres. Então ele, na sua infinita sabedoria, criou a caridade material beneficência. Para aqueles que podem dar, e a caridade moral ou espiritual ou benevolência para aqueles que podem doar sentimento, emoção, bons pensamentos, desejar o bem ao seu semelhante. Essa é a caridade moral. Unido ao termo fazer o bem com a prática da caridade material e moral, o ser conquista a divina situação de ser bom. Aqui ele já dominou, aqui nessa situação de ser bom, ele já dominou todos os sentimentos negativos, especialmente o orgulho e o egoísmo e todas as suas derivações. Para preservar a minha caridade de qualquer laivo de egoísmo, deve a minha caridade ser feita aos menores dos meus irmãos. Vamos retornar aquele ensinamento lá no início do Evangelho de Mateus. Quando fizeres isso ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. Para preservar a minha caridade de qualquer laivo de egoísmo, deve a minha caridade ser feita aos menores dos meus irmãos, como Jesus ensinou. Isto é aos mais imperfeitos, a caridade, aos menores dos meus irmãos, isto é, aos mais imperfeitos, aos menos atraentes dos semelhantes. Fazer caridade a uma criança simpática, a uma pessoa bem formada, bela, amável, grata, é relativamente fácil. Adotar uma criança sadia e bem educada pode ser até um ato de secreto egoísmo. Mas fazer o bem a um mendigo esfarrapado, a alguma ruína humana sem esperança, a uma pessoa feia e repelente, isso exige a morte de toda e qualquer espécie de egoísmo. São esses os menores, os mais pequeninos irmãos de Jesus. E numa instituição onde tem crianças para serem adotadas, desejar uma criança que está ali loira, cabelos cacheados, olhos azuis, sadia, linda, se interessar por essa criança, levar para casa para cuidá-la, dar uma família a ela, não deixa de ser um ato de bondade. Não deixa. Tem seus méritos. Agora, e lá nessa mesma instituição, escolheu uma criança cega, ou surda, ou muda, ou aidética, ou com algum problema físico,
talvez até paralítica, uma criança, será que você vai lá encarar uma situação dessa? Pode ser que os pobres ou os doentes não necessitam de mim, mas eu necessito deles. Pode ser que eu não os realize, não lhes dê saúde e bem-estar, mas o certo é que eu me realizo. Pode ser que nenhuma dessas ruínas humanas tire proveito dos meus benefícios, que todos continuem pobres, doentes, ingratos, mas um homem pelo menos aproveitou de minha caridade. Eu mesmo. Prestar benefícios à humanidade a fim de ver e ouvir seus nomes nos jornais, emissoras, na televisão, ou saborear os louvores do alto dos púlpitos, dos lábios dos amigos, ou figurar numa placa de mármore ou de bronze à entrada de algum templo, figurar em algum livro de ouro como exímio benfeitor desta ou daquela obra filantrópica, tudo isso é egoísmo disfarçado em altruísmo. É aí que o mestre diz: já recebeste a tua recompensa. Tudo isso e muito mais. Por tudo isso e por muito mais, Jesus de Nazaré resumiu a lei de Moisés em 2 mandamentos. 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo, ao teu irmão, como a ti mesmo. Para fechar, vamos ver aquele poeta que cantou em prosa e versos a caridade, o grande Paulo de Tarso. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montanhas e não tiver caridade, eu não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas 3 virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Paulo, na Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. Veja a beleza da caridade. Então, quando nós colocamos o título cuidado com a caridade,
É para você não se iludir, achando porque está dando uma esmolinha ali, fazendo uma visitinha aqui, dando um pratinho de sopa ali, fazendo um benzinho aqui, outro benzinho ali, etc. Você está crente que está evoluindo. Não está. Não se engane. Evolução é de dentro para fora. Não são ações exteriores de fora para dentro. É o burilamento dessa joia que temos no coração. Colocar as virtudes desse Cristo que temos dentro de nós para fora, para o exterior. Você pode muito bem fazer o bem à vontade e, no entanto, continuar sendo uma pessoa má, egoísta, invejosa, ambiciosa, traidora, pessoas com o coração cheio de concupiscência, maledicência, etc, etc, etc. Pode fazer o bem. Aquilo é uma pessoa boa ou alma boa, que vive ajudando os outros tal, mas chega em casa gritando com a esposa, gritando com os filhos, um carrasco dentro de casa. Tem duas personalidades. Uma dentro de casa, para mostrar o quanto ele é ruim, quanto ele é mau dentro de casa, e outra lá fora, para mostrar outra cara para as pessoas. Fulano um santo. Será? Não foi por outra razão que nosso Senhor Jesus Cristo dizia: fariseus e publicanos, hipócritas. O mal da humanidade é a hipocrisia. O ser humano é hipócrita por natureza. A hipocrisia está dentro de nós. Aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, aqueles publicanos da época de Jesus, continuam por aqui. Talvez aqui tenha muitos e nós estejamos até no meio deles, pela hipocrisia que ainda carregamos no coração. E a espiritualidade sabe disso. Meu Deus do céu, e quando isso a gente observa dentro de uma casa espírita, é de doer o coração. É de doer. Quando uma pessoa demonstra ser o que todo mundo sabe que ela não é. Tá assim, a humanidade está lotada desse sentimento triste. Então, meus amigos, ninguém falou aqui, jamais, que a caridade é perigosa. A caridade é uma bênção de Deus, mas tem que ser bem feita. Não se muda com isso. Porque muitas vezes, como já falamos, você pode distribuir uma série de benefícios e achar que está crente que já arranjou um lugarzinho em nosso lar, quando desencarnar, e a coisa não funciona desse jeito. A limpeza tem que ser de sentimento. Destruir os inimigos que nós carregamos no coração. Há milênios. Esses inimigos estão aqui dentro de nós. Os nossos piores inimigos não estão lá fora, não. Estão dentro de nós. O egoísmo, o orgulho, a soberba, a inveja, o ciúme, a vaidade, sentimentos negativos, tendências negativas, estão todos aqui. E a lei sabe o que é que nós carregamos no coração. Por isso, meus queridos companheiros, que a luz de Nossa Senhora, esse Espírito querido, que nos ama tanto, eu rogo a ela que interceda sempre por nós, nos ajudando a superar essa caminhada tão difícil. Nós aqui estamos não porque queremos, mas por imposição da lei maior. Nós vamos semear, porque a
haveremos de colher, às vezes até nesta, se não em uma vida futura. Aquele que semeia o bem, colhe o bem. Procuremos seguir esses ensinamentos que esta doutrina abençoada dos Espíritos nos trazem. Não liguem para o que muita gente anda dizendo por aí, em vídeos a respeito da doutrina espírita. Falando mal de símbolos que sustentaram esta doutrina até hoje. Oremos por eles. Esses irmãos precisam de oração, porque a espiritualidade em fé está investindo pesado no planeta Terra, principalmente aqui no nosso Brasil. Mas tudo isso serve de lição para que amanhã nossos filhos, nossos netos não venham a fazer o que muitos estão fazendo por aí, jogando lama no nome deste país pelo mundo afora, pelo procedimento de quem não tem Deus no coração, de quem não segue os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos por eles. A espiritualidade está tendo muito trabalho para que as coisas não fujam do controle, e não vai fugir. O bem sempre venceu o mal, e não vai ser agora que ele vai perder. Que Nossa Mãe Santíssima, esse Espírito querido, ilumine sua família, seu lar, seu coração. Sejam felizes. E muito obrigado pela atenção de todos vocês. Até a próxima. Graças a Deus.